Olá, seja muito bem-vindo, amigo ligado no Papo que Rende. Esse é o podcast da McCloud. É a nossa conversa semanal, né, sobre os principais assuntos do mercado financeiro. A gente vai trazer informação, debate, opinião, tudo para você entender melhor os desafios do mundo dos investimentos, né? E sempre daquela maneira nossa, informal, clara e descontraída. A gente pretende que você entenda tudo o que é importante do mercado financeiro e assim, claro, fazendo investimentos mais inteligentes. Vem com a gente, aumenta o volume do seu áudio aí. Vamos render essa conversa porque tem muito assunto. Bom, de uma maneira diferente essa semana, né? Eu, Rafa Ribeiro e nós da McCloud estamos, claro, fazendo parte dessa iniciativa, tomando todas as precauções necessárias, sanitárias, sociais, contra a disseminação do coronavírus. Por isso, nosso encontro hoje é virtual, por Skype, com Carlos Eduardo Wing, João Gabriel Schlitter e o Caio César, nosso timaço. A gente está fazendo essa gravação pouco depois do fechamento da semana, e que semana, né? Tivemos vários assuntos importantes para debater, muitos movimentos econômicos lá fora. A gente teve Estados Unidos e Europa já com as economias promovendo estímulos, medidas anticíclicas. Queria saber de você, João, como é que você avalia essa semana, que eu acho que deve ter sido uma das mais agitadas aí dos últimos tempos, né? Foi uma semana complicada, você vê a Bolsa aí oscilando bastante, mercado de juros, você vê o Fed anunciando aí mais algumas medidas aí de socorro para o mercado, tentando aos trancos e barrancos aquecer essa economia aí que está difícil de segurar essa recessão. Assim, foi uma semana cheia de sustos, né? Sem dúvida. E aí, com isso, né, Caio, o dólar manteve a sua volatilidade, a sua imprevisibilidade, mas acabou fechando numa cotação que muitos esperavam ser quase impossível, né? Se manteve acima dos 5, beliscou ali os 5,30, mas manteve aí uma certa previsão nessa semana. O Banco Central foi muito bom nos movimentos que ele fez. A gente teve até o anúncio da ajuda do Fed lá fora, mas eu acho que eles conseguiram controlar muito bem a volatilidade. Eu só queria acrescentar, eu acho que "e que semana" vai ser o jargão de todas as semanas para esse mês, porque e que semanas que a gente está tendo, né? É verdade, fortes emoções nos aguardam aí. O Caio mencionou a questão do Fed, né? Os Estados Unidos anunciou um apoio a 9 bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Brasil, né? Foi uma medida muito importante, é um gesto mais simbólico, né? Não muito pelo valor. Eles vão oferecer swaps, né? Que são as trocas de rentabilidade ali de operações, vão promover no mercado uma liquidez, o socorro deve ser de 30 a 60 bilhões. E aí eu acho, Cadu, já trazendo esse assunto americano aqui para a pauta, que os Estados Unidos assumem um certo protagonismo, né, nesse combate aos efeitos do coronavírus. O que você acha? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que a principal economia, né, mundial, ela tem esse papel, né? Até pela influência que ela tem diante de todos os mercados. Então é importantíssimo esse movimento para você passar uma tranquilidade para o mercado de maneira geral, para o investidor, para que a economia ela consiga, né, retomar o seu caminho. A gente vai ter um baque aí dentro dessa atividade econômica, isso não tem como escapar, mas o importante é que a gente não perca, né, esse movimento de recuperação, ele se dê da maneira mais rápida possível, né? Que você passe segurança para que o empresário ele volte a investir, para que a indústria continue a produzir e aos poucos a gente venha retomar ao dia a dia normal, né? Porque apesar dessa dinâmica, né, mais conturbada do contingenciamento, a gente sabe que lá na frente, daqui a 2 meses ou 3 meses, a gente retoma a vida normal, as pessoas voltam a trabalhar, as indústrias a produzir, o comércio a funcionar, os serviços a serem, né, distribuídos. Então, isso é fundamental. E aí eu já solto a pergunta para vocês, quero ver quem pega essa batata quente. Chegamos ao fundo do poço ou ainda é meio cedo para a gente cravar que estamos realmente num processo de subida a partir da próxima semana? Olha, eu sou um pouco mais cético em relação a isso, né? Eu acho que o pior ainda está por vir. Você vê que
o mercado já há mais de 10 anos, os bancos centrais vêm colocando liquidez, injetando liquidez na economia, você vê empresas já indicando, tendo dificuldade de quitar a alavancagem que elas tinham, né? Vem pegando empréstimos há muitos anos a custo baixo, né? Nessa farra de dinheiro barato aí que tinha na economia, e começou a ter essa preocupação, né? Onde essas dívidas corporativas que empresas que estão alavancadas agravem uma recessão que possa surgir numa segunda onda, que foi continuando todo esse problema, esse furdunço gerado pelo coronavírus. Acrescentando até um pouco esse ponto que o João colocou, né? É importante a gente ver que a questão do coronavírus ele vai passar um pouco mais rápido e a gente vai ter uma segunda leva de indicadores para ver qual vai ser o impacto real dentro da atividade econômica, ou seja, qual que vai ser o impacto dentro da geração de receita, se lá na frente, né, esse impacto no caixa das empresas vai gerar alguma dificuldade para o pagamento desses créditos, porque isso pode se transformar lá na frente, né, em alguma crise de crédito, que aí é um movimento um pouco mais conturbado, né, e a gente pode ter, assim, ainda muita turbulência nesse mercado, vindo aí de alguns dados novos, que a gente só vai ter esses números talvez ali para o meio do semestre. De certa forma, né, amigos, a gente tem observado vários calls, inclusive, das maiores assets aí do Brasil, né, os principais fundos dizendo que estão tendo mais aportes. Como é que você está entendendo esse movimento, hein, Caio? Os investidores, eu acho muito por um movimento de informação nas mídias e muito por um trabalho nosso, de quem trabalha diretamente com investidores. Eles estão mais, você pode ver que eles estão tranquilos, né? Tranquilos com bastante aspas, na medida do possível. Então, muita gente está aproveitando esse momento, está vendo esse momento como momento de compra e não como momento de saída. A gente tem sempre passado para os clientes que, assim, pode ser sim um momento de compra, mas seria um momento de compra com calma, vamos botar assim, da gente ir fazendo aos poucos e fazendo bem pensado, para que o movimento não saia do controle. Tentando fazer, de certa forma, um preço médio, né, João? Seria mais ou menos por aí? Exatamente. Eu faço, na verdade, o complemento que tem um fator psicológico aí, né? É raro uma geração passa por duas crises dessa magnitude, né? 2008 e agora 2020. E a primeira foi, eu acho que uma aula para a nossa geração, de forma que pessoas viram o mercado derreter, tentando sacar vender os seus ativos de qualquer forma e assimilando, realizando prejuízos absurdos. E daquele momento, investidores que conseguiam esperar, aproveitar o mercado de baixa, investiram, conseguiram realmente ter lucros extraordinários. Eu acho que ficou essa dor de cotovelo aí por parte de alguns investidores até não profissionais, pessoas comuns que observaram isso e estão tentando aproveitar nessa crise o que não aproveitaram da última vez, para poder realmente recuperar o mais rápido possível e conseguir fazer o seu patrimônio evoluir aí ao longo do tempo. Seria aquele, se eu tivesse investido, mas se eu tivesse segurado aquele fundo, aquela ação. Então, o pessoal não está querendo perder esse momento cíclico que se inicia novamente, Cadu? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu acho que tem muito desse aspecto. Tem uma questão que é uma mudança também do patamar de juros que a gente observa não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Então, a gente teve nessa semana mais uma queda da taxa de juros, recuando aí mais 0,5%. E dentro desse cenário, você vai buscar alternativas para rentabilizar o seu patrimônio. Então, quem tem liquidez, quem tem dinheiro em mão, ele não tem muitas opções, como a gente tinha no passado, uma taxa de juros que já te dava ali um retorno muito atrativo. E cada vez mais, hoje, né, os juros caindo, a inflação, né, controlada, você vai buscar mecanismos para se remunerar, e a alternativa que você tem é alongar o prazo dos investimentos e buscar alternativas que vão te trazer alguma exposição a risco. Então, você vai ter que ir um pouco para a renda variável, você vai ter que buscar ativos, né? Seja através de fundos de multimercado, de fundos de ações, ou comprando diretamente ativos na Bolsa.
Esse é o caminho que tem ali para você tentar ter algum retorno atrativo, né, a médio e longo prazo. Bom, falando sobre o coronavírus, né, que poderíamos dizer que foi um impulsionador dessa crise inicialmente, né, fazendo com que a China desacelerasse, com isso a demanda pelo petróleo também caísse, e a reunião da OPEP acabou de complicar de vez o nosso mercado. O coronavírus chegou a praticamente 10 mil mortos, né, a Itália sendo o país mais atingido, foram 3.405 mortos confirmados nesta sexta-feira, né, que gravamos dia 19, e conseguiu a proeza de, com um número muito menor de habitantes, ultrapassar a China, né, no número de mortes, infelizmente, 3.405 contra 3.245. Como é que vocês estão avaliando, claro, do lado econômico-financeiro, as medidas que o governo brasileiro está implementando contra o coronavírus, e só fazendo uma correção, hoje é dia 20, perdão. Eu acho que muito que o Cadu falou é que a gente não sabe quais vão ser os impactos dessa crise, né? Quais vão ser os impactos lá na frente, porque a gente não tem muitos indicadores. Então, o que o governo pode fazer é aliviar um pouco das expectativas nesse momento. Então, renegociar salário, trazer pacote, trazer liquidez, proteger a pessoa física, tentar saída no mercado de câmbio, no mercado dos bancos, mas ainda assim a gente não tem a dimensão do tamanho do problema e o quanto tempo ele vai durar. Ainda as medidas elas não são efetivas, porque eu acho que muita gente não sabe o que a gente precisa para resolver todo esse problema. Dentro do possível, eu acredito que a equipe econômica está dando um direcionamento, não está deixando ninguém, digamos assim, exposto. O consumidor, por si só, ele sabendo, passando por uma crise, né, ele já esperando, acompanhando tudo que tem acontecendo, redução da renda disponível, você vê, vai ter redução de salários, mais que o governo faça todos esses estímulos, né? O cidadão ele fica receoso, ele começa a reter mais consumo num primeiro momento, para esperar o que vai acontecer, ver se a economia começa a aquecer, para depois, por segurança, fazer mudanças, né? Se endividar, pegar empréstimos e consumir. Então, acaba que esse comportamento inicial de contenção do consumo pode, gerado realmente por umas expectativas que foram deterioradas ao longo dessa crise, podem gerar um efeito ainda um pouco maior, que possa, e com isso, reduzir todo o efeito dessas ações que o governo vem fazendo. Perfeito. Bom, e como é que vocês estão conseguindo conversar com os clientes, com os investidores, né? Tem muita gente preocupada, tem muita gente querendo aproveitar as oportunidades. Como é que vocês estão sentindo o humor dos investidores nesse momento? E, claro, estamos ainda, talvez, no início de um processo que vai ser lento, segundo os principais especialistas, tanto de saúde quanto de economia. Tem bastante cliente, né, preocupado. É óbvio que é um cenário que gera esse tipo de preocupação. A gente observou a Bolsa batendo aí quase 50% de recuo frente o topo histórico dela. A gente tem fundos aí que chegaram a ter retração de 30%, 40%. A gente observou algumas ações, né, tendo uma desvalorização chegando a 60%, 70%, 80%, até mais, se der o exemplo aí das companhias aéreas. É um cenário que gera essa preocupação. O que a gente vem passando, né, para o cliente, principalmente os dados que vêm saindo na economia, é passar um pouco de tranquilidade para que as pessoas tenham calma. O mercado ele sempre exagera, né, nesses movimentos, seja tanto para alta como para baixa. No movimento de queda ele costuma ser muito mais acelerado. É importante, né, você manter a tranquilidade para não sair no pior momento. A gente sabe que tem muita empresa descontada, mas hoje o mercado ele vai reagir muito pelo noticiário. Então, uma notícia positiva vai impulsionar a bolsa para cima, e uma notícia negativa automaticamente vai jogar ali uma pressão de venda, e a gente vai continuar vendo essa volatilidade ao longo das próximas semanas. Isso vai se manter. A gente pode usar como exemplo o mercado ontem, que chegou a abriu com 5%, 6% de queda, chegou a atingir 8%. Ao longo da tarde saiu uma notícia, né, uma especulação de que se teria ali um tratamento para o coronavírus, e fez o mercado inverter, chegou a bater 4,5% de alta e fechou ali com 2 e pouco. Então você vê o tamanho da volatilidade, né, de como que o noticiário ele vai impactar
esse dia a dia. Então, é ter um pouco de calma e esperar. A gente sabe que isso vai durar ainda alguns meses. A gente vai estar acompanhando esses dados. Também não criar essa euforia de achar que agora é o momento de entrar com tudo no mercado, porque qualquer notícia negativa vai pesar dentro desse cenário. A gente está sugerindo, olhando para algumas aplicações que se mostram interessantes, mas, ao mesmo tempo, tendo cautela para não ser precipitado e acabar, né, fazendo uma escolha no momento errado, entrar no mercado e acabar se prejudicando ali na frente. Eu venho percebendo, acho que dois perfis diferentes de clientes, né? Tem aquele que eu falei que o perfil perdeu que a oportunidade em 2008 está querendo botar quase o patrimônio inteiro em ações e tem que ficar segurando ele para não fazer isso. E tem o cliente que realmente tem muita aversão ao risco e fica buscando liquidez a todo momento, assim, uma corrida pela liquidez, né? De que forma? Onde querem sair, inclusive, de posições de títulos de renda fixa de bancos médios que estão aí robustos em busca de títulos de tesouro por medo que essa crise venha a afetar esse mercado. Então tem os dois lados, né? A pessoa muito otimista e muito pessimista. A questão aí é saber aí estar orientando. Ter calma funciona para os dois lados, né? Tanto para o muito otimista quanto para o muito pessimista. Agora, cara, como é que faz para ter calma com o dólar uma hora se fortalecendo como safe haven currency, né? Como aquela reserva de segurança, mas, por outro lado, de repente, como hoje, cai tudo, enfim. Como é que mantém a calma vendo tanta oscilação, hein, Caio? O dólar sempre vai ser uma safe haven, sempre vai ser um porto seguro para os investidores. Então, quando você pensa num investidor grande, eu digo grandes bancos, quando eles têm a opção e quando é mais atrativo para eles investir, eles vão para os Estados Unidos e acaba desvalorizando a nossa moeda. Como eu falei, eu acho que o Banco Central ele foi muito certeiro nos movimentos que ele fez e o que eu tenho visto que esse movimento de alta do dólar ele se exauriu um pouco. Então, eu estava acompanhando os leilões do Banco Central hoje e acompanhei ontem. Você vê que ontem ele lançou no mercado, se eu não me engano, 500 milhões de dólares spot, só teve comprador para 250 milhões. Então, assim, você pode ver que para a oferta que ele está no mercado, a demanda ela não está completando. Por isso, um pouco disso ele está perdendo essa pressão. Mas, ainda assim, a gente tem muita notícia importante para vir que pode adicionar mais pressão nesse movimento. Legal, galera. Já estamos aqui quase nos encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, da nossa conversa. Queria saber de vocês o que esperar para a próxima semana, né? O Caio me deu uma boa deixa. E aí, como é que a gente pode prever o que é que vai acontecer na semana que vem? Conseguimos traçar algum parâmetro? Claro, não vamos ser mais uma vez mandinar, longe disso. Mas o que a gente pode esperar da próxima semana, hein, senhores? Eu acho que o Cadu, ele resumiu muito bem, né? Toda essa incerteza que está no investidor, no mercado como um todo, faz as pessoas tomarem decisões com base em noticiários, em jornais. Então, qualquer opinião que seja muito exaltada faz o mercado despencar, ou surge um boato com uma luz no fim do túnel, o mercado sobe pra caramba. Então, muita volatilidade e realmente com uma imprevisibilidade tremenda em relação a como vai fechar a semana que vem. A minha opinião é que assim, a gente mais para frente agora vai parar de olhar muito lá para fora e vai começar a olhar aqui para dentro. A gente vai enfrentar muita coisa aqui no Brasil em questões de saúde, em questões de contenção do vírus, em crescimento de contenção de quebra de empresa, de banco. Então, eu acho que o nosso noticiário brasileiro vai vir muito mais à tona do que as notícias do mundo lá de fora, porque acho que o peso das coisas aqui no Brasil vão aumentar bastante. Essa é a minha aposta para a semana que vem. Concordo aí com a fala tanto do João como do Caio. Como eu tinha comentado, o noticiário é uma coisa que vai pesar bastante no movimento do mercado. Como o Caio comentou agora por último, o Brasil está entrando mais nessa linha, a gente vai ver as coisas evoluindo aqui e as medidas que vão ser tomadas, né, a nível federal e a nível dos estados, tanto para contenção como para compensação, né, medidas para que os impactos econômicos se tornem menores. Mas, certamente, o que se pode esperar para a semana que vem, com certeza, é muita volatilidade no mercado, portanto, a galera se segure aí nas cadeiras, a gente vai chacoalhar bastante ainda, mas isso faz parte, manter a tranquilidade, paciência,
fazer os movimentos, né, de forma racional e não deixar o emocional tomar conta, né, na tomada de decisão. Isso é fundamental nesse cenário. Maravilha. Bom, galera, valeu mesmo. Demais. Gostaria de agradecer ao Carlos Eduardo Wing, o João Gabriel Schlitter, o Caio, o César, por mais esse encontro. E, olha, eu gostaria de fazer um pedido especial também a todos vocês que estão nos ouvindo. Façam perguntas, comentários através do nosso canal no Instagram. Deixe também os seus comentários aí, seja pelo Spotify, pelo Apple Podcast, por qualquer agregador de podcast que você esteja nos ouvindo. Faça perguntas e comentários que a gente vai trazer nos próximos episódios. E eu prometo que eu leio todas as mensagens que vocês deixarem para a gente. E, claro, não deixe de acessar o nosso site, macloud.com.br, para conhecer todos os nossos produtos. Obrigado, galera. Grande abraço. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!